Brasileira de Notícias. 1h48. Estação de Notícias. Bom, e as startups têm crescido cada vez mais no mundo empresarial. Aqui no Amazonas, esse tipo de modalidade empresarial pode receber apoio de até R$1 milhão. Ficou curioso com esse incentivo? Bom, eu também fiquei. E sobre esse assunto eu converso ao vivo agora por telefone com o diretor de startups do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, Clemilton Gomes. Clemilton, boa tarde. Oi, boa tarde a todos vocês ouvintes. Bom, Clemilton, para a gente poder entender, né, até quem não sabe ainda o real significado de startup, o que é startup? Bom, a startup de uma forma mais rápida, né, é uma empresa que a sua base de crescimento é uma base tecnológica, ou seja, o desenvolvimento de uma tecnologia ou de um modelo de negócio que ganha escala muito rápido. E essa é a principal atribuição e que faz com que o crescimento da startup, ou seja, de uma empresa de base tecnológica nascente, cresça além de mercados, digamos, de barreiras mercadológicas ou, para ficar mais fácil, barreiras geográficas de forma bem rápida. Bom, e existem que tipos, por exemplo, né? Tem algum exemplo para a gente poder entender na prática o que seria uma startup no mundo dos negócios? Existem startups que a gente conhece já, que são muito bem faladas, então a gente não vai repetir nomes por uma questão de somente repetir os nomes, mas assim, para esclarecer, né? A Uber, por exemplo, é uma startup, né? Ela tem um modelo de negócio cuja escala é uma escala considerável, né? A Uber é uma, existem startups de hardware, por exemplo, posso julgar que a Xiaomi ainda é uma startup muito proeminente. A Xiaomi é uma fabricante chinesa de telefones, também é uma startup. Essas startups, elas são bem conhecidas no mundo, a EasyTaxi no Brasil, por exemplo, e outras startups pequenas, menores, né, que já estão ganhando escala muito rápido e por isso ganham mais conhecimento da comunidade, né? Justamente essa é a minha próxima pergunta, né? No mundo empresarial tem ganhado bastante destaque. É verdade, é um mundo empresarial que tem crescido bastante, né? Ele tem virado até uma cultura mundial, digamos, né? Trazendo um padrão diferente de empreendedorismo, né? Uma visão diferente sobre o empreendedorismo. Bom, e amanhã aqui em Manaus tem uma palestra voltada aí às startups de base tecnológica do Amazonas. Qual que é a finalidade dessa palestra? Bom, na realidade nós estamos trazendo aqui um dos coordenadores do programa FINEP Startup, é um formato bem interessante para tentar fazer com que esse ecossistema, a gente chama de ecossistema, né, se desenvolva de forma mais rápida através de um fomento que é oferecido pela FINEP, ou seja, um financiamento que é oferecido pela FINEP. Bom, e para quem não sabe, né, a FINEP é a financiadora de estudos e projetos, né, que pode financiar até R$1 milhão em cada projeto, é isso? É verdade. Cada projeto ele tem esse potencial de alcançar até R$1 milhão. Bom, é um valor bem alto. No que isso pode impactar as startups aqui do Amazonas? Bom, primeiro que é um valor um pouco diferente do que a gente costuma ver, né? E a intenção desse valor é justamente como é que a gente leva uma startup para o crescimento. A startup, geralmente, ela tem duas fases muito distintas, né? A primeira fase, que a gente chama fase o termo que a gente utiliza é early stage, né? É uma fase onde a startup está em começo, né? Onde você vai dar a ideia até o protótipo, né? E depois a outra fase maior, né? Que é no caso quando a empresa alcança o break-even, vai de expansão até a consolidação da startup. Então, o que acontece? Em geral, a primeira fase que eu falei, ela, em geral, é feita em capital mais baixo, capital mais simples, né? Porque você está querendo comprovar uma ideia. Só que as startups, elas não param aí, elas são empresas que têm que crescer. Então, a FINEP tenta colocar esse tipo de fomento para justamente viabilizar essa fase, que é a fase da onde você teve a ideia, já conseguiu comprovar a sua ideia, para uma estrutura empresarial mais sólida, né? Então, justamente nessa ponte entre essas duas fases a qual mencionei, onde a FINEP tenta, através desse fomento, que é bem mais significativo, até R$1 milhão, fazer com que a empresa supra todas as necessidades para alcançar a expansão e a consolidação. De fato, aí é fomentar a inovação, né? Fomentar esse ecossistema local.
Exatamente, fomentar aqueles que já tem uma ideia comprovada, né? Tem que já ter a ideia, né? Exatamente, a ideia já é comprovada e alcançar expansão de forma que você acaba tendo o ecossistema solidificado. Acho que essa seria a melhor colocação. Bom, eu estava até lendo aqui na divulgação de vocês, né, que fala assim, que é para startups, né, de base tecnológica em fase final de desenvolvimento do produto ou que queiram ganhar escala, né? É importante esclarecer isso, né, que já esteja aí em fase final de desenvolvimento do produto. Exatamente. Já esteja partindo já com os interesses de ganhar escala da ideia. Bom, e qual que é o público-alvo dessa palestra? O público-alvo são os próprios investidores, que eles podem muitas vezes ter no seu portfólio algumas startups que eles precisam, digamos, anabolizar um pouco mais, né? Pode ser os próprios empreendedores e os coordenadores e aceleradoras e incubadoras, por exemplo. E como que a pessoa pode fazer para participar, quem está nos ouvindo? É simples, tá? A FINEP está disponibilizando através do próprio website deles inscrições eletrônicas, né, na FINEP Startup, finep.gov.br, e nesse caso você vai submeter a sua ideia, vai ter um processo de seleção, e esse processo de seleção tem 3 etapas, canais da proposta, banca de seleção presencial e visita técnica, né? Bom, e essa palestra acontece amanhã, não é isso? Essa palestra acontece amanhã, nós esperamos contar com todo o público interessado aqui, onde várias dessas dúvidas podem ser tiradas. E onde que vai ser, por favor? Vai ser aqui no centro da Fundação Paulo Feitosa e INDT, né? Aqui na Danilo Areosa, número 1170, e nós vamos ter aqui Distrito Industrial, né? Distrito Industrial, exatamente. Vamos ter aqui toda a comunidade interessada aqui. Vai ser às 10 horas. Será às 10 horas. Iniciará às 10 horas. Nós esperamos que a explicação para o público-alvo ela não seja muito demorada, mas nós destinamos aqui algum tempo para questionamentos. Bom, então fica o convite aí aos nossos ouvintes, quem tem alguma ideia nesse sentido, de alguma startup aí que esteja já em desenvolvimento e quiser participar, pode, portanto, aí fazer o cadastro no site, né, que é o finep.gov.br/FINEP Startup, e a palestra acontece amanhã às 10 horas na Avenida Danilo de Matos Areosa, né, no auditório. Qual que é o nome? Na realidade é um auditório só, né, então basta aparecer aqui que a gente direciona para o auditório. Qual que é o nome do local onde vai ser a palestra? Então, vai ser na área comum entre a Fundação Paulo Feitosa e o INDT. Então, eu quero agradecer a sua participação. Uma boa tarde para você. Obrigado pela entrevista. Obrigado a todos, então. Vejo vocês amanhã. Bom, então você conferiu aí a entrevista com o diretor de startups do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, Clemilton Gomes, que falou a respeito aí dessa palestra que vai acontecer amanhã aqui em Manaus. Agora, 1h56.